Que a paz do Senhor nessa manhã esteja com todos. Bem-vindo ao canal Tempo de Crescer com o pastor e professor Valdemar Filho. Quero trazer nessa manhã mais uma meditação da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que se encontra no livro do Evangelho João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco. Essa passagem fala sobre o texto, do contexto dessa passagem, fala quando Jesus estava confortando os seus discípulos antes de ir para a cruz, para o Calvário, lugar da caveira, lugar de desonra, de sofrimento. Queria levar a cruz por todo nós, para a remissão dos nossos pecados, perdoar a todos que nele crê, que ele é o Salvador das nossas vidas e das nossas almas. Então, ele chama os seus discípulos na última ceia, fala com todos, e ele fala que ele tinha que ir para o Pai, que se ele não fosse, o outro Consolador que não vinha. Mas interessante que ele fala o outro Consolador, porque ele era o primeiro Consolador que estava com todos os seus discípulos sempre junto. Mas o outro Consolador, a palavra o outro Consolador, e quer dizer Paracleto. O Espírito Santo nesse texto é chamado de Paracleto, aquele que veio para ficar ao nosso lado. Mas interessante, profundo, que outro Consolador, que é o Espírito Santo, ele está conosco todos os dias dentro de nós, porque ele é a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele está conosco todos os dias. Louvado é o nome do Senhor. Nessa introdução desse texto, eu quero trazer um tema para o nosso coração. 4 hábitos que faz o Espírito Santo de Deus se aproximar de você todos os dias. 4 hábitos que faz o Espírito Santo de Deus se aproximar de você todos os dias. Se você praticar, ter esse costume que eu vou te dar, eu vou te ensinar, vou te dar dicas como se aproximar do Espírito Santo e para ele estar contigo todos os dias. Porque ele é uma pessoa, ele fala, ele pensa, ele envia, ele tem sentimento, ele tem inteligência, ele é intelectual, ele revela, ele impede, ele fala, ele entristece. Ele é uma pessoa. Da segunda, ele é uma pessoa da terceira Trindade de Deus. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força, uma energia, igual alguns falam por aí. Negativo, tem nada a ver, falácias. Então vamos lá. O primeiro hábito que aproxima você do Espírito Santo todos os dias.
é a oração sincera. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Quando nós oramos sem cessar, de manhã, à tarde, ao meio-dia, à noite, de madrugada, o Espírito Santo, ele se aproxima de você. Mas façam uma oração de sinceridade. Davi faz uma oração sincera de arrependimento no nível de Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração reto, não afasta de mim o teu espírito. Uma oração sincera, uma oração de arrependimento sincero, e não expulsa de mim o teu espírito. Quando nós vivemos sem o Espírito Santo, nós somos uma folha seca que o vento da natureza leva para onde quer, e também o vento que só estraga você sem direção. Mas todo aquele que é nascido do Espírito e da água é como o vento que Deus dá a direção para voar, para andar. Louvado o nome do Senhor. O segundo hábito é meditar na palavra de Deus todos os dias da sua vida. Sabemos que os dias são corridos, dias trabalhosos, mas Deus quer que nós leamos e lê a sua lei todos os dias. Davi nos dá esse requisito, essa recomendação em Salmo 119, oficial do inário do povo de Israel, verso 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Observe a palavra todo o dia. Todo dia, Davi lia e meditava, consultava, analisava e pesquisava a palavra do Senhor. Isso também serve para nós do nosso tempo atuais, dias atuais. Terceiro hábito, para o Espírito Santo se aproximar de nós, viver em arrependimento constante. Igual eu citei agora, antes desse tópico, desse ponto, dessa verdade. Davi teve um arrependimento verdadeiro quando ele cai em pecado com Betseba. O Espírito Santo de Deus se afastou dele. Ele percebeu que ele estava ficando vazio. E uma observação, naquela época, no tempo da dispensação, o Espírito Santo, ele vinha, enchia e depois voltava. Mas hoje ele está conosco todos os dias dentro de nós. Nós não podemos apagar o fogo do Espírito Santo. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:19. Não apagais o Espírito, não apagar o fogo do Espírito Santo. Então, Efésios também está escrito que 4:30, não intercessais o Espírito Santo que foi selado em vós. Então, ele se entristece, ele fica triste. Então, você tem que andar com ele em constante oração, comunhão, para ele se aproximar de você, estar junto de você todos os dias da sua vida. O quarto e último tópico, o quarto hábito é praticar o amor no dia a dia. Isso é muito. Isso só aquele que anda com o Espírito Santo para praticar
o amor de Deus, o amor de Deus. 1 João 4:9. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. João, o discípulo amoroso, o discípulo do amor, ele fala, nós temos que amar primeiro porque Ele nos amou primeiro. O seu amor é incondicional, que o nosso amor ele é fingido, mentiroso, falso, hipócrita. Mas o amor de Deus ele é verdadeiro. Tem hora que nós amamos por interesse, por uma posição, por um elogio, por uma conta no banco. Isso é um amor que tem condição. Mas o amor de Deus ele é incondicional. Ele não tem condição de amar. Ele ama porque Ele é. Deus é amor. Então por isso que Ele ama a sua criatura, o seu povo. Ele não ama o pecado, mas ama o pecador. E que Deus abençoe a todos nessa manhã desse dia. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, nós te pedimos a Tua graça e a Tua presença, que essa mensagem venha entrar em casas, em lares, em famílias que estão precisando da Tua palavra, que estão precisando do Consolador, que é o Espírito Santo para consolar, para dar gozo, alegria, ser conosco, ser com nós nessa manhã. Eu te peço a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.